Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. É uma alegria poder estar me dirigindo a você neste primeiro devocional de 2024. Eu quero deixar hoje para você dicas sobre leitura bíblica. Você talvez não saiba como fazer para ler a Bíblia. Nunca li a Bíblia toda, quero ler a Bíblia toda. Como que eu faço? É importante ler a Bíblia toda? Isso é importante. Mas eu quero deixar para você alguns capítulos que são capítulos chaves da Bíblia que vão fortalecer a nossa fé. Alguns estudiosos da Bíblia disseram que se nós tivermos esses 9 capítulos bem estudados, memorizados na nossa mente, nós teremos material para fortalecer a nossa fé durante muitos anos de vida. Quais são esses capítulos, pastor Vanderlei? Mateus 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, que é o alicerce. Eu chamo Sermão do Monte de primeira a quarta série. É o que vai te dar embasamento para o restante da vida. Você precisa conhecer para a sua fé ser alicerçada, você ficar firme em meio às tribulações, às aflições da vida, no meio das provações. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, Jesus vai tratar no capítulo 5 das bem-aventuranças. No capítulo 6, ele vai tratar sobre uma série de conflitos que ele está tendo com os fariseus, que estavam fazendo alguns atalhos na lei. Capítulo 7 é um capítulo maravilhoso, vai falar sobre o amor inimigo, amar a quem te persegue, vai falar do homem prudente, do homem imprudente. São capítulos muito importantes para a nossa vida cristã. Depois nós temos os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios. São capítulos muito práticos para a nossa vida cristã. Eu chamo esses capítulos de a prática da vida cristã. Quando você pega, e eu recomendo isso, que você estude a carta de Paulo aos Efésios, você vai aprender que há uma grande divisão na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, 2 e 3 é doutrina. Capítulo 4, 5 e 6 é prática da vida cristã. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ensinou, o embasamento da fé, com muita doutrina, forte, clareza, para fortalecer a nossa fé no capítulo 1, 2 e 3, ele vai colocar em prática, mostrando como praticar o que ele ensinou nos capítulos anteriores, a partir do capítulo 4. E ele começa falando da unidade no corpo de Cristo. Depois ele vai falar sobre a questão de andarmos na luz, como filhos da luz. Você vai perceber que há uma mudança bem abrupta do capítulo 3 para o capítulo 4, porque ele sai de assuntos teológicos, doutrina, mas ele entra numa questão muito prática. No capítulo 5, ele vai falar sobre o viver na luz, e ele vai dizer, portanto, já que ele ensinou todas as questões anteriores, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave. Ele vai falar sobre a questão de prioridades no capítulo 5 e 6, prioridades em Efésios. Ele começa com o relacionamento entre Deus e o homem, quando ele, no capítulo 5 e 18, ele diz, não vos embriagueis com vinho, que a contenda mais, enchei-vos do Espírito. E aí depois ele entra na questão do relacionamento marido e esposa, depois filhos e pais, depois empregados e patrões. São questões muito práticas do dia a dia que nós vamos enfrentar, e se nós não conhecermos essas prioridades e invertê-las, nós vamos ter conflitos no trabalho, na família, no ministério, com filhos, na igreja, porque as prioridades invertidas, elas vão nos atrapalhar a viver uma vida ordeira. Aí no canal tem vídeos quando eu falo sobre as prioridades de Efésios, você pode assistir posteriormente. E por último, os capítulos de Romanos, que eu considero também, e os biblistas assim entendem, Romanos 12, 13 e 14, como prática da vida cristã. Paulo vai falar o tema de Romanos é a justiça de Deus e o subtema é a justificação pela fé. Então Paulo vai abordar profundamente o tema da justificação, reconciliação, adoção, são temas da salvação. Mas a partir do capítulo 12, ele vai falar do sacrifício vivo. Portanto, o portanto sempre dá a ideia de agora que vocês ouviram tudo que eu ensinei, então ele vai partir para uma conclusão prática. Irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. E aí ele vai falar sobre prática da vida cristã. Capítulo 14 e 15 é muito conhecido também, mas o capítulo 13 tem questões importantes quando ele vai falar a respeito das autoridades.
Como nós temos conflito com a autoridade, né? E aí aqui fica uma dica, olhando e estudando Efésios capítulo 5 e 6, você vai entender que ali a palavra amor e submissão andam juntas. Quem não é submisso a Deus não será ao pastor e não será ao marido, né? A esposa que não é submissa a Deus não será ao pastor, muito menos ao marido. Se não for submissa a Deus, não será ao marido, não será ao pastor. Há uma tríade aqui que a gente pode aprender quando estudamos Efésios. E Romanos vai falar da autoridade como um todo. Nós devemos respeitar as autoridades. Não temer a autoridade, só não teme aquele que anda de maneira correta, que pratica e vive a justiça, que Jesus vai falar nas bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5. Essas dicas que eu estou deixando para você, pincelando, é para você entender o quanto esses textos vão te dar base com relação aos outros irmãos, como conviver com os irmãos. Romanos 14 vai tratar dessa questão. Como deve ser o convívio na igreja? Uns entendem que deve comer de tudo, outros acham que não deve comer de tudo. Paulo vai tratar isso de maneira clara, simples, inteligível. Qualquer pessoa que ler com o espírito quebrantado vai compreender como devemos agir. Portanto, esses capítulos, Mateus 5, 6 e 7, Romanos 12, 13 e 14 e também Efésios 4, 5 e 6 vão nos dar esses 9 capítulos que nós denominamos de a prática da vida cristã. Minha recomendação, minha orientação, estude bem, não leia somente. O que eu fiz para fixar bem na memória? Eu peguei esses capítulos e juntei num documento só, no Word. E você lê ele inteiro sem divisões. As divisões às vezes atrapalham. Então você vai perceber com clareza maior quando você coloca esse documento, esses 9 capítulos, num documento só e faz uma leitura dinâmica, inteira desse texto. Experimente fazer isso. Depois comente aqui o que você achou dessas dicas. Eu creio que você será edificado. Isso mudou a minha mente na questão do entendimento desses capítulos da prática da vida cristã. Essas são minhas dicas para você no começo desse ano. Quero agradecer você que se inscreveu, você que tem nos seguido, você que está nos apoiando. Muito obrigado pelo seu apoio. Eu sou o pastor Wanderley Andrade. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo em breve. Deus te abençoe. Tenha sempre esperança. Forte abraço. Tchau, tchau.